Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meigo e bondoso Salvador, Jesus Cristo. O Salmo 122, versículo 1, nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de ir à casa do Senhor precede um grande amor pelo Senhor da casa. Quando o salmista Davi, ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, significa que ele jamais iria para a casa do Senhor forçado, empurrado. Não, ele iria de boa vontade. Porque quando você se sente alegre ou sente alegria em fazer algo, é porque você gosta daquilo, você se identifica com isso que tu vai fazer. Tem gente que se alegra quando vai na casa de um parente, de um amigo, de uma pessoa que ele ama, de uma pessoa até mesmo de nível consanguíneo, uma irmã, um pai, a mãe, tio, tia, avô, avó, etc. E a pessoa se alegra. Por quê? Porque ela ama aquela pessoa, aquele ente querido. Observe um pai ou uma mãe, ou um filho, ou uma filha, que vai na casa de seu pai, de sua mãe, dos seus pais, no caso, e ele sente alegria, porque ama, não é? É claro que nem todos os casos são assim. Mas Davi não estava se referindo à casa de uma pessoa humana, não estava se referindo à casa de um parente, não estava se referindo a uma instituição, estava se referindo à casa do Senhor. E nós agora, no Novo Testamento, isto é, na Nova Aliança, nós sabemos que a igreja, podemos ver de duas formas. A igreja como corpo de Cristo, Efésios 1, de 21 a 23, e a igreja, o templo feito de alvenaria, o lugar onde você entra, se senta no banco e participa do culto. Quando ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, estava se referindo a um lugar onde as pessoas se reuniam e atualmente onde as pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus através da ministração do Evangelho. E eu pergunto, há algum lugar nesse mundo tão importante quanto a casa do Senhor? Existem lugares bons, colégio, para você aprender, se tornar um profissional no futuro, fazer cursos, não é? Uma faculdade, tudo bem, são lugares bons. A casa de pessoas que você ama, é muito bom você frequentar. Agora, nada se compara em ir à casa do Senhor. Por quê? Porque quando você vai na casa do Senhor, você vai por fé. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então nós vivemos por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. E ainda versículo 6 de Hebreus 11, sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu vou para a casa do Senhor, eu vou por fé. Fé em que Deus vai usar alguém para falar comigo. Como? Através da pregação do Evangelho. De repente vai usar em algum dom espiritual. Mas hoje há uma sequidão espiritual muito grande em muitas igrejas evangélicas. Por quê? Porque as pessoas não têm mais aquele compromisso, aquele amor. Não são todos, é claro, mas a grande maioria está assim. O povo não evangeliza mais, uma grande maioria. O povo não está mais jejuando, orando, uma grande maioria. O povo não está mais fazendo estudos da palavra de Deus sério, examinando as escrituras, uma grande maioria. Não são todos, não são todos, mas existe um grande número de pessoas. Observe que muitas igrejas evangélicas hoje, é difícil você falar assim, nos últimos 10 anos teve algum batismo no Espírito Santo? E você que assiste, você vai saber da notícia. Não, não teve. A culpa foi de Jesus? A culpa não é de Jesus. A culpa é do comportamento de muitos crentes, da falta de interesse pelas coisas espirituais. Observe o garimpeiro. Existe uma região muito grande, onde ali existe ouro. E o segredo está em cavar, cavar.
Pega o seu material e cava. Ou então vai para a beira do rio com aquelas peneirinhas para ver se consegue as pepitas de ouro. Se a pessoa ficar olhando os outros fazerem e ficar sem fazer, quando que ela vai ter pepita de ouro? Nunca. Então, para buscar a presença de Deus, o Senhor está de olho no nosso coração, o Senhor está de olho na nossa vida, o Senhor nos monitora 24 horas por dia. E por esse motivo, nós precisamos de, primeiro, amá-lo. Quando eu amo a Deus, eu tenho motivações para agradá-lo. E como eu posso agradar a Deus? Primeiro, obedecendo o Senhor, ouvindo a sua voz. Por isso que em João, Evangelho, capítulo 10, versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Como que eu posso andar com Deus que eu não dou ouvidos à sua voz? Como eu posso andar com Deus se eu não me interesso em ouvi-lo? Ora, quando Davi fala no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque ele, no mínimo, tinha intimidade e comunhão com o Senhor da casa. O Senhor da casa quer falar contigo. O Senhor da casa quer falar comigo. O Senhor da casa, ele quer falar com os seus filhos. Mas como pode? Imagine você sendo um pai ou sendo uma mãe e tendo vários filhos. E você percebe que alguns filhos, quando você chama, ele rapidamente vem até você e diz: sim, meu pai, sim, minha mãe, e te dá atenção. E se você precisa de alguma coisa, olha, faça isso, faça aquilo, e aquele filho e aquela filha faz com muito boa vontade. E você percebe a boa vontade desse seu filho, a boa vontade dessa sua filha. E com o passar dos anos, você vai percebendo que esse filho, que essa filha, cada vez mais cheio de virtudes. E uma delas é te honrar, te respeitar, te ouvir. E principalmente ouvir os seus conselhos. Agora, vamos olhar para os filhos de Deus. Como pode uma pessoa ser filha de Deus e não gostar de estar na sua casa, na casa do Pai? Como pode? Tem sentido isso? Uma pessoa que vai para a casa do Pai, para a igreja, empurrada. Uma pessoa que chega ao ponto de se alegrar muito de ir para uma pizzaria, para um churrasco, para uma festa, para um passeio, para uma praia, para tomar banho de rio, de piscina, olha só, para fazer qualquer coisa que ele gosta, um entretenimento, e vai com muita alegria. E se tiver que acordar às 5 da manhã para poder chegar naquela cachoeira para dar aqueles mergulhos, ela vai numa alegria incrível, essas pessoas. Mas são incapazes de demonstrar 1/3 ou 1/5 dessa mesma alegria para ir para a casa do Senhor. Muito pelo contrário, sabendo que é o dia de ir para a igreja, faz corpo mole e acaba não indo. Será que isso não entristece o Espírito de Deus? Eu te aconselho a você ler Efésios, capítulo 4, versículo 30, onde está escrito: não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fica triste. Se você, como irmão, como tio, pai, avô, avó, mãe, etc., se você perceber que uma pessoa que você muito ama começa a te desprezar, eu pergunto, seja sincero, você vai se alegrar com isso? Claro que não. Você vai se decepcionar. E você vai procurar saber qual é o motivo que essa pessoa que você tanto ama, que você tanto trata bem, que você até ajuda a começar a desprezar você. Aí vamos jogar isso para o campo, vamos levar isso para o campo espiritual. E quando o Espírito Santo percebe que uma pessoa despreza a Bíblia, não estuda mais a palavra, uma pessoa despreza a oração, não tem interesse em oração. Uma pessoa não jejua mais, não tem interesse. Uma pessoa vai na igreja como turista, de vez em quando está afim, e mesmo assim, quando chega na igreja, fica com o corpo presente e a mente ausente. Está entendendo? Essas mesmas pessoas
parece que elas estão anestesiadas por alguma força estranha, porque de Deus não é. E elas continuam sendo assim. Muitas delas hoje já estão no mundo. Por quê? Porque ninguém consegue ficar perto de quem não ama. Ninguém consegue ficar perto de quem não ama. Veja bem, uma pessoa conhece alguém, de repente começam a namorar, a noivar, daqui a pouco se casam, e aí descobre daqui a 1 ou 2 anos que não é bem aquilo que queriam. E aí ficam irritados por qualquer motivo, qualquer coisa, já começa a falar, é melhor cada um ir para o seu lado. Por quê? Porque não existe amor. Quem ama, cuida. Quem ama, dá carinho. Quem ama, dá atenção. Quem ama, quer estar perto. Ora, se você diz que ama Deus e não quer ir para a casa dele, infelizmente eu tenho que dizer que você está mentindo. Você está mentindo, você não ama Deus. Se você disser, eu não vou para a casa do Senhor porque eu estou doente, tudo bem. Eu não vou para a casa do Senhor porque o horário do meu trabalho não dá, tudo bem. Eu não vou para a casa do Senhor, mas se não existe motivo, é total desamor. Na ausência do amor, não existe interesse de proximidade, de se aproximar. Está entendendo? Aí essas mesmas pessoas pensam que vão para o céu. Se você não aprender a amar Jesus aqui na terra, tu vai fazer o que lá no céu? Se o céu é lugar de amor, se Deus só vai deixar as pessoas chegarem lá que ama Ele, que é capaz de dar sua vida por Ele. Se você não é capaz de dar nenhum tempo para Ele, quanto mais a vida você não vai dar. Porque a tua vida você dá para você mesmo. Então tem muitos crentes que são egoístas. O Senhor Jesus não mediu sacrifício para dar a vida por qualquer pessoa que crer nele. Mas infelizmente, tem aqueles famosos crentes fogo de palha. Eles são como um cometa, que sobe com uma rapidez incrível, mas também desce com uma rapidez incrível. Crente cometa. Agora, veja bem, eu não sei se eu estou falando com um crente assim, mas lembre-se, nenhum de nós foi chamado para ter vida fácil. Nós fomos chamados para sermos perseguidos, fomos chamados para sermos caluniados, fomos chamados para sermos humilhados, fomos chamados para sermos injustiçados. Fomos chamados para sermos discriminados e até muitas das vezes assassinados, literalmente falando. Então, se você ama Cristo de verdade, eu pergunto, não estou falando com você que agora está me vendo, que é esse caso. Pode não ser e pode ser. Mas eu pergunto, o crente que diz que ama Deus e tem má vontade de ir para a casa do Senhor, e se ficar algum tempo fora da casa do Senhor, se sente bem? Eu pergunto, onde está o amor de Deus no coração desses crentes que assim agem? Onde está? Davi falou no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero dizer para os amados e para as amadas que a alegria que existe no coração de certos crentes de ir para a casa do Senhor é aprovada por Deus. Porque Deus não está só na igreja feita de alvenaria. Deus habita nessa casa aqui. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16 que o corpo do salvo é templo do Espírito Santo. É claro que não podemos agora admitir que todo crente que entra na igreja é um salvo. Agora, todo salvo é crente. Nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. Então eu digo para você que está me ouvindo, que está me vendo, será que você, especificamente você, que eu não sei quem é, está tendo alegria de ir para a casa do Senhor? Ou alguém precisa de telefonar para você, e aí, vamos para a igreja hoje? E aí? Vamos lá hoje, vai ter um estudo bíblico. E falar em estudo bíblico é um dos trabalhos que é como se fosse repelente. Muitos crentes, se falar, vamos ter um culto só de louvor, a igreja enche. Se disserem, vamos ter um culto de estudo bíblico, a igreja esvazia. O desprezo pela palavra de Deus terá preço a pagar.
terá preço a pagar. Sabe por quê? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a maior prova do meu amor por Jesus é querer ouvir sua palavra. Se eu desprezo a palavra do Senhor, se eu desprezo o estudo bíblico, que amor é esse que eu tenho? É um amor fictício. Não é um amor legítimo. Não é um amor de verdade. É um amor invisível, inclusive aos olhos do próprio Deus. Quem ama demonstra isso com interesse, demonstra isso com obras. Que obras são essas? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É interessante que as pessoas pensam que está tudo bem, que Deus não vai levar isso em consideração e que no final das contas vai todo mundo para o céu. Não se engane, não se engane. Não é assim. A base de toda a comunhão com Deus é o amor por Ele. Se não existe amor por Ele, o desinteresse pela palavra vai ser patente. O desinteresse em ir para a casa dele vai ser patente, vai ser notório. Então, se você diz que ama a Deus e não tem interesse, eu te peço, em nome de Jesus, tenha misericórdia da tua alma, porque no céu você não vai chegar. Ou você pensa que não é pecado não amar a Deus? A Bíblia já falou, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ora, como é que eu vou ter os mandamentos e os guardar se eu não leio, se eu não tenho interesse em examinar a Escritura, se eu não tenho interesse em ir para a escola dominical, se eu não tenho interesse em reuniões de estudos bíblicos sérios? Ora, então se eu não tenho interesse é porque eu não tenho amor por Deus. Não, mas quem é você para me julgar? Eu não estou te julgando, é a palavra de Deus que fala. Vou repetir, para ver se a ficha cai para alguns. Aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, a sua palavra, e os guarda, esse é o que me ama. Ora, como que é possível eu dizer que amo a Deus se não tenho interesse pela palavra dele? Eu não amo, eu estou me enganando, achando que amo. Que amor é esse? Hein? Não existe amor no coração desses crentes. Então só tem uma coisa. Sabe o que está escrito em Atos 3,19? Para esses crentes que mostram que não amam a Deus, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se humilhe perante o Senhor, se você é um desses crentes. Se humilhe e fala assim, Senhor, me perdoe, mas põe amor por ti no meu coração. Tenha misericórdia de mim, perdoe o meu pecado. Porque não amar a Deus é pecado. Não tem como não amar a Deus é pecado. Vou repetir pela terceira vez. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não tem como Deus ter comunhão com quem não ama a sua palavra. Observe, João Evangelho, capítulo 5, versículo 39. Jesus foi quem disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Josué 1,8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é muito importante. Ela é tão importante que Deus usou a sua palavra para criar céus e terra, universo, você e eu. Sem a palavra, nem a salvação poderia existir. Como que Jesus salvou uma pessoa, 2, 3, 1.000, 1.000.000, etc. Com a palavra? Por que ele enviou a igreja para pregar a palavra? Por que está escrito em Marcos 16, 15? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A palavra tem que ser pregada. Agora você olha para Mateus 28, 19, 20. Ide e ensinai todas as nações. Palavra, 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 palavra. O crente que tem desinteresse pela palavra,
que é indiferente à palavra, lembre-se que eu estou te falando. Isso é profético. No céu você não entra. Escute, no céu você não entra. Se você duvidar, então continue assim e aguarde a morte chegar para saber se você vai chegar no céu ou não. Uma pessoa que está dentro do convívio com a família e começa a não dar ouvidos às pessoas que estão ao seu redor, vai criar um problema muito sério. E é um problema tão sério que pode haver até desavenças e até agressões verbais. Ninguém se sente bem em ser desprezado. Imagine Deus ser desprezado por crentes. Agora, quando estão no sufoco, tem algum problema acontecendo, ore por mim porque está acontecendo isso, ore por mim porque está acontecendo aquilo. Ora, então você não quer comunhão com Jesus, quer só o socorro de Jesus. Para pensar, será que está certo isso? Com certeza não. Então lembre-se do que Davi falou. Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, você que já gosta de ir, amém, continue gostando, continue amando, continue indo, continue fazendo a obra de Deus. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Por favor, dê um like, compartilhe, faça um comentário, porque isso vai ajudar o meu canal. Tem muitas pessoas que estão desprezando a casa do Senhor, a obra do Senhor, e precisam ouvir essa mensagem. Por favor, compartilhe. E quanto àqueles que estão indo, também precisa, porque vai ter material, vai ter suporte, para também ter argumento com pessoas que você conhece, que já estão tão fora daquilo que nós chamamos de padrão de comportamento diante de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo possa falar mais alto em seu coração. Amém?